Ora, sejam todos bem-vindos ao canal TV Empreender e hoje vamos falar de fotografia. Não vamos falar da fotografia como fator de negócios ou como empreendedorismo, não, vamos falar da fotografia como arte e como é o habitual, vou ter aqui uma pessoa especial para mim, é uma convidada para já, é uma menininha que também está na fotografia e tem um traço fotográfico muito dela, é muito ela. E eu vou convidar Moniz, venha cá, venha cá, venha cá. Então, tudo bem? Tudo sim, obrigada. Então, como é estar aqui? Eu estou muito feliz, sinto-me muito honrada por estar aqui porque é um privilégio e eu nunca pensei que fosse chamada para isso, que já fosse notada pela arte que eu faço, porque sou muito nova nisso. Falando em ser nova, há quanto tempo você é fotógrafa? A caminho de um ano já. Quantas fotos já fizeste? Muitas fotos, já fiz muitas fotos. Como é que você encara o mercado fotográfico em Angola? Ok, o mercado fotográfico em Angola é muito concorrido. Eu sou nova, mas já vejo muita gente a fazer. Há pessoas que já estão há muitos anos, mas também é muito difícil por causa da aquisição dos materiais. Primeiro, é que o custo de aquisição é muito alto e quase não tem materiais aqui. Tem tudo que se importar. E segundo, é a falta de valorização da fotografia. A fotografia não é algo que já é bem valorizado aqui no nosso país. Por exemplo, as pessoas reclamam muito do preço. Quando damos o preço de um serviço, por exemplo, há pessoas que querem 15 fotos, né? E aí eu dou o preço e as pessoas falam, mas isso está muito caro, é só fotografar e por que o preço é esse e tal. Então é difícil, mas é muito bom também. Há quem consegue sair bem e há outros que nem tanto. Ok. Moniz, queria que falássemos sobre estas fotografias bonitas que eu tenho aqui. Esta, por exemplo, do Bailoso. O que é que lhe ocorreu para fazer esta fotografia? Bem, quando eu vi esse Bailoso, eu pensei logo no passado. Teve uma sensação nostálgica. E se reparar, ele está meio estragado e está abandonado. Então, e eu dei por acaso esse tema nessa foto, velho e abandonado. Eu quis que as pessoas, quando vissem essa foto, pensassem também em algo que lhes faz passar lá mais para trás, no tempo da infância, porque nós brincávamos com essas coisas. E por isso é que, por exemplo, se notar, ele está assim num tom meio... Sim, e meio escuro também, está um pouquinho escuro. Porque se tivesse um pouco mais claro, por exemplo, daria um tom de... uma sensação de alegria, algo assim. Eu não quis que as pessoas percebessem, que as pessoas entendessem daquele jeito, por isso é que eu coloquei assim. Eugênia, na sua opinião, e essa é uma pergunta que eu vou lhe colocar, esta foi a única foto ou fizeste várias onde você escolheu esta? Fiz várias. Acho que umas 20 fotos nesse local. Mas foi muito difícil para fazer essa foto aí. Foi o difícil? Primeiro é que é uma área abandonada e que eu julguei que fosse totalmente abandonada. Mas não é, afinal de contas não é. Tem alguém a tomar conta, mas tomar conta de alguns materiais que lá estão, que eu nem tinha interesse. E quando eu entrei para esse lugar, que eu não sabia que tinha essa pessoa, eu encontrei um grupo de polícias a descansar. Não estavam a tomar conta do local, só estavam a descansar. E aí um me viu a fotografar e me chamou e disse que eu não podia fazer as fotos ali. E que se eu quisesse fazer as fotos ali, eu tinha que falar com o responsável do lugar, mas é um local público. Então eu fui lá ter com o responsável do lugar, o suposto responsável. E ele disse que se eu não quisesse que prendessem o meu equipamento, eu teria que pagar uma cota. Ele chamou de contribuição, uma contribuição básica. E eu tive que pagar 1000 kwanzas para conseguir fotografar ali, mas também só para chegar aos 1000 foi uma luta, porque era o único dinheiro que eu tinha no bolso
porque normalmente se ele tivesse, por exemplo, o TPE, eu acho que ele ia me cobrar mais do que isso, mas eu tive que fazer ele baixar o preço até chegar a esse valor e eu tive que pagar. E aí ele deu-me também um tempo limite e deu-me as áreas que eu podia fotografar, que mais abaixo tem esta foto do comboio, né? Eu gostei, essas fotos, as fotografias com baixa exposição são muito bonitas, são muito ricas. E não só, ter a questão também de... Parece assim, há pouca informação e tem um mistério, uma carga aí na fotografia. E a pessoa para tentar ver e tens aí um contraste, por exemplo, com o céu azul. Não é um azul vivo, mas também sabemos que é um azul. Depois tens aqui as letras. Fala um bocadinho dessa fotografia. É muito bonita, ela tem muita informação, além da questão comboio, mas eu me refiro mais na questão de iluminação mesmo. Deu aí um impacto. Tem uma carga boa na fotografia. Fala um bocadinho dos desafios que tiveste para alcançar essa fotografia. Ok, essa fotografia... Obrigada primeiro pelo elogio e por gostar da foto. Essa fotografia deu-me um certo trabalho por causa do ângulo. Eu tenho mais versões dessa fotografia em ângulos diferentes, mas essa foi a que mais me agradou. Primeiro é que eu sou baixa e isso também é uma grande luta para mim, para conseguir fotografar certas coisas ou pessoas, porque a diferença da altura às vezes complica. E o comboio estava assim, alto, e eu estava lá embaixo. Então eu tive que esticar mais a câmera e conseguir. E eu não estava a ver, porque na altura eu não estava a usar a D5300, estava a usar a D3200 e aquilo não tem um visor que move. Eu tinha que levantar, captar e depois ver como é que saiu. Então foi isso. E eu pensei, o tema é o mesmo que Velho e Abandonado, porque aquele local é abandonado, é velho, mas tem boas coisas para serem fotografadas e apreciadas. Então, a minha intenção era de que as pessoas também apreciassem o comboio, por isso é que ela está sobreexposta, porque se tivesse mais luz, teria muitas informações, e aí as pessoas estariam distraídas, por exemplo, no tom verde das árvores. Sim, eu queria mesmo dar essa ideia para as pessoas, por isso é que ela está assim. Nós temos aqui uma outra fotografia, desta criança, por exemplo. Conta um bocadinho da ideia, do princípio, né, até chegar a ela assim, e está um sorriso aqui inocente e bonito. Onde é que foi e o que lhe ocorreu para fazer isso? Olha, para ser sincera, esse foi um dos melhores dias que eu já tive que sair para fotografar. O meu objetivo não era sair para fotografar. Foi num dia que eu estava doente e eu fui a uma clínica lá no Cacoaco, que por acaso foi a mamãe que me levou. Então, depois da consulta, ela me disse, vamos dar uma volta à praia. Então, ela, como sabe que eu gosto de fotografar, fomos à praia, é a praia de Cacoaco, a famosa praia de Cacoaco, aí onde vendem os peixes. Então, sim, então eu fui e tinha lá muita gente. A princípio eu tinha medo de fotografar. Isso também é algo que me impede às vezes de sair para fotografar, se eu não estiver acompanhada, por causa dos donos dos nossos materiais. Então eu estava com medo porque é muito movimentada aquela zona, muito movimentada, parece uma praça. E tinha lá crianças a brincar. Por acaso tenho umas fotos dessas crianças, mas a que eu mais gostei é essa. E eu pedi primeiro a umas crianças que estavam assim na beira a brincar para lhes tirar foto. E aí até usei a mamãe ficou ali atrás delas e tiraram as fotos juntos. Então aquilo já me deu uma certa confiança e eu continuei a fotografar, peguei os barcos, peguei o mar. E depois tinha uma área que tinham jovens, só homens, e que me assustou um pouco, mas às vezes eu também sou muito boa de conversa e tal. Sim, então eu sem medo cheguei até aqueles jovens e eles viram-me com a câmera e perguntaram se eu era alguma jornalista, e eu expliquei que sou fotógrafa e que estava a pegar a beleza daquele lugar. Então eles até se ofereceram para tirar fotos, me mostraram mais lugares aí para fazer fotos. Eles até disseram que se eu fosse mais cedo ou se eu fosse preparada, eles me levariam para mais longe, tipo, no barco, e fotografava mais
sítios. E inclusive tem a foto do menino no barco, é um dos meninos que estava com eles. Que esta foto está aqui. Eu achei ele um pouco. Também estás a ver agora. Eu achei ele fofo e pronto, eles disseram fotografa ele, é o nosso menino e ele também merece umas fotos bonitas e eu fiz as fotos dele. E a menina, eu fiz a foto dela numa inocência. Ela, no meio das outras crianças que estavam todas a brincar, ela não queria saber de fotos. Ela estava sempre aí a brincar na água, a se atirar, levanta. E depois quando ela viu que os outros estavam a tirar foto, uma chamou ela foi até eles, mas ela estava só a sorrir, ela parecia que apanhou dinheiro, ela só estava a sorrir, ela me representa muito. Naquele dia eu estava exatamente assim, muito feliz. Então, enquanto os outros todos estavam distraídos a se preparar para tirar a foto, ela estava, e eu peguei ela logo nesse momento que ela estava a sorrir, e acho que foi a melhor foto que eu já fiz aí. É assim, cá em Luanda e em Angola como um todo, nós temos paisagens maravilhosas para fotografar. E a gente sai pelas ruas da cidade de Luanda, há muita coisa boa para fotografar. Só que nós, os fotógrafos, encontramos sempre dificuldades, não nas pessoas que vamos fotografar, mas é mais a nível governamental, ou seja, a nível das instituições do Estado, como a Polícia Nacional, que interpreta sempre um fotógrafo como logo um jornalista. Não, às vezes eu saio para a rua, eu também, Moniz, não tenho muito interesse em fotografar em ruas, sair daí com as câmeras, porque eu já sei disso, então evito. Depois tens que explicar muita coisa, ou tem que se pedir favor, que te deixem fotografar. E fora o caso, a Polícia Nacional também tem questões mesmo das pessoas, os donos de estabelecimentos não colaborarem. Há um hotel em Luanda que os fotógrafos não podem fotografar e é triste porque fora nós temos essa facilidade. Portanto, se queremos ter um país que comparável com os outros países a nível da fotografia, a nível das artes, precisamos olhar para os artistas não como adversários, não como... Eu não percebo, não sei o que se passa, por isso não posso encontrar aqui um adjetivo para retratar isto, mas às vezes veem-nos como adversários. Nós somos artistas, nós somos fotógrafos e tudo que nós queremos fazer é pegar a imagem, não é para fazer exposição nas redes sociais, porque eu acredito que a Moniz não expôs essas fotografias e mesmo que as fizesses, não seria no sentido pejorativo ou para denigrir a imagem de quem, não sei, mas às vezes fica essa ideia de que somos impedidos de fotografar porque vamos expor a imagem negativa de alguém. Acredito que fotógrafo nenhum em Angola tem este espírito e eu conheço muitos fotógrafos, apenas queremos fazer a nossa profissão e fotografar, mas chega de reclamação. Mas sobre isso, tem também uma foto que foi esta que eu fiz numa via pública. E como é que foi fotografar lá de costas? Para fotografar de costas foi muito fácil. A questão é como é que foi para fotografar naquele local. Estávamos ali na Mutamba, naquele largo, ao lado do Rabugento tem um largo. Então eu queria aproveitar aquele espaço para fazer as fotos porque eu acho que esse lado é muito bonito. Mas eu queria pegar eles a andarem. Aí tinha um polícia que estava bem atento em mim, que fez um sinal. E eu fui lá ter com ele. E ele me disse que se eu quisesse fazer fotos na rua, eu tinha que escrever uma carta e mandar para o comando municipal. Aí eles autorizam ou não que eu fotografe. E só depois eles iam mandar um agente para andar comigo e eu fotografar normalmente. A primeira desculpa que ele deu foi que se acontecesse um acidente comigo, quem se ia responsabilizar era a polícia, mas não sabemos se isso também acontece. Sim, então quando não faz sentido falar isso, né? Sim, não faz sentido. E quando eu não gosto muito de quando as pessoas discutem comigo. Se a pessoa disser que isso é verde, mas eu estou a ver azul, eu vou dizer que a pessoa tem razão. Então eu disse a ele, tá bem, eu vou procurar um outro local para fazer as fotos. E ele entendeu isso como malandrice. Ele estava a dizer, és muito malandro, eu estou a te dizer para não fazer fotos na rua e estás a ir para outro local e tal, eu vou prender o teu equipamento. Mas a minha sorte é que estava comigo o meu primo, que conseguiu conversar bem com ele, que é o jovem que está no meio. E aí ele convenceu e ele ficou assim amargurado, mas deixou.
e teve que ser algo bem rápido, tipo, ele está a andar e eu pego a foto de frente, de trás e para despacharmos daí e irmos embora. Pronto, são situações como estas que não ajudam nada, não ajuda absolutamente nada, não engrandece a nação, não engrandece os artistas, não engrandece sequer a própria corporação, mas temos que lidar com isto. Mas foi o que eu disse a Moniz, vida de reclamação significa não andar para frente e nós temos que avançar, né? Fala-nos um bocadinho desta fotografia, apesar de ser publicidade, mas não é exatamente fazer a publicidade da Nivea, é para falar da fotografia, como é que concebeste a ideia, quais foram os desafios, se ela foi alterada ou não. Ok, então essa foto foi um desafio que eu recebi da empresa que eu trabalho, que é a Queen Media. Quando eu entrei para lá, eu era apenas uma fotógrafa de rua e de retratos. Eu nunca pensei em fazer fotos de produtos, sim, essas fotos comerciais nesse sentido. Então foi um grande desafio para mim. Aí eles começaram a me dar produtos que eu tinha que fotografar. As primeiras fotos eu acho que estão muito horríveis, estão mesmo horríveis. E pronto, eu fui tentando. Todos os dias eles me dão sugestões, ideias novas, tem aulas que mostram como eu posso fazer melhor e tudo mais. Então foi nesse dia que o meu chefe comprou um aquário. Num dia que o meu chefe comprou um aquário e eu pensei, eu tenho que usar esse aquário. E um dia qualquer eu pedi a ele para levar um frasco qualquer de alguma coisa para lá que eu ia usar para fazer a foto. E nós enchemos o aquário. E como eu queria que ele tivesse bolhas de água assim ao redor do frasco, nós tivemos que juntar umas palhinhas e pôr no aquário, no fundo do aquário. Pegamos uma corda e que colocamos à volta do frasco para não cair, porque aquilo ele tem que pôr o frasco, mas para não bater no fundo do aquário, para não partir, sim, a corda prendia ele não chegava até lá embaixo. E enquanto isso, o meu colega tinha que estar a soprar a balia para fazer essas bolhas. Sim, então nós fizemos e as fotos não estavam a sair como eu queria. E tem um tom azul na foto, para além da cor do frasco. Não, o frasco é transparente. Esse tom azul que está ali, que combinou com a Nivea, é uma luz que eu coloquei também por baixo, para refletir no aquário. A luz toda estava azul. Então eu fiz e as fotos não estavam a sair bonitas. Aí eu pensei, vou desistir, aquilo não está a dar muito certo. Talvez não é dessa vez que eu vou conseguir. Então, mas depois o meu chefe, ele disse que não gosta de pessoas que desistem. Então nós tivemos que tentar outra vez. Eu tentei e depois invertemos a jogada que estávamos a fazer as coisas muito rápido. E a câmera não estava a apanhar, porque nesse mesmo dia a câmera decidiu brincar com a minha cara. Ela não estava a passar de 80 na velocidade, porque quando passasse de 80 a imagem saía meio queimada. Sim, então eu tive que baixar e reduzimos a velocidade com que estávamos a trabalhar e deu essa perfeição. Acho que é a melhor foto que eu já fiz até agora. Ela é muito bonita, por acaso. Quero lhe dar os meus parabéns pelaquela foto. Muito obrigada, muito obrigada. Já temos aqui 2 fotos que dão para vender. Sim, olha, a Nivea devia me patrocinar. Infelizmente as empresas em Angola não gostam de apostar nos fotógrafos. E não sabem o que perdem. Com o tempo depois vamos ajudar, porque às vezes as pessoas também não sabem que podem ganhar com fotógrafos. E só para sublinhar, o fotógrafo Joel Santos, que é português, ele foi financiado pela Canon, Portugal. E além de ter o patrocínio para a impressão do livro dele, fotografia, ele também teve o apoio institucional da Canon a nível de equipamentos, que é o que a gente bem precisa, né? Eu por acaso conheço uma associação que é a Associação Black Women Photographers. É uma associação só de mulheres e negras que é internacional, mas a base está nos Estados Unidos, porque a maior parte delas estão nos Estados Unidos. Elas também são patrocinadas pela Nikon. Por exemplo, elas estão sempre ativas nesses concursos internacionais que a Nikon organiza.
se tiver a precisar, alguém, um membro da comunidade, se tiver a precisar de equipamentos e tal, eles dão sempre. E lá não tem só fotógrafas, lá tem filmmakers, tem cinegrafas, cinegrafistas, tem tudo. Até cineastas, tem tudo. Aqui também vamos ter. Tem, eu vou ser uma delas. Vamos ter. Fala-nos um bocadinho desta fotografia, mãos dadas. Não é o termo, né? Eu sei que você deve ter dado um outro título, mas eu vejo assim e eu falo mãos dadas. Sim. Como é que surgiu a ideia de chegar até esta fotografia? Ok, essa fotografia foi quando eu estava a fazer um ensaio com um casal que foi alusivo ao mês do amor, que nós intitulamos como Amor Roxo, que quer dizer amor eterno. Então, na parte de fora do estúdio, que tem um cenário bonito com capins e colocamos uma cadeira de bailonço para o casal, foi naquele horário das 18 que o sol já estava a se pôr. Então, quando o sol bateu em mim, eu tive uma ideia de fazer uma foto no estilo silhueta, que as pessoas prestassem atenção, não no casal ou no ambiente em geral, mas sim na química que eles têm e que eles estavam a ter naquele momento. Então foi por isso e essa foto retrata também o amor, a conexão que eles têm, o amor roxo. Quantos disparos? Eu sei que não é esta a única fotografia apenas. Quantos disparos fizeste até chegar a este? Por mais incrível que pareça, eu só fiz 2 disparos nesse momento. Porque eles estavam a andar, eles não se posicionaram para fazer essa foto. Eles só estavam com as mãos dadas e estavam a andar. E eu estava na parte de trás. Eu disparei 2, que a primeira saiu o corpo e a segunda fiz um zoom rápido porque eu estava mesmo atrás e tirei só as mãos. Agora vamos deixar as fotos da Eugênia Muniz para trás e vamos falar um bocadinho da componente empreender no ramo fotográfico. Quão difícil é ou quão fácil é empreender como fotógrafo? Empreender como fotógrafo não é fácil, pelo menos não aqui em Angola. Como eu já tinha dito no princípio, o que mais dá cabo é a aquisição do equipamento. É muito caro. Só uma câmera, por exemplo, esta minha, está no valor de 500 mil kwanzas e nem é uma das mais atualizadas. Essa é uma versão de 2013. Se eu quisesse uma mais atualizada ou uma full frame, por exemplo, eu teria que gastar 1 milhão ou mais. Portanto, o que ela falou de 500 mil kwanzas, se tivéssemos que ir buscar os outros equipamentos, como se calhar uma outra lente de 50mm que está aí a 200 mil kwanzas ou mais caro, tivéssemos que optar por um outro flash ou um rádio como esse que está aqui, um trigger, então ela estaria aí mais ou menos a gastar 2 milhões para ter só para fotografar. Também 500 mil kwanzas porque mandei de fora, porque se comprasse aqui o preço seria maior. Quer dizer que esta não foi comprada no mercado local? Foi? Não foi. Achas que se houvesse possibilidade de termos fornecedores, ou seja, se tivéssemos a Canon na Angola, porque a Canon na Angola tem um representante, não é a própria Canon, se tivéssemos a Sony em Angola, se tivéssemos a Nikon em Angola, filmes, ficaria mais barato os equipamentos? Eu acredito que sim, porque aqui o preço também é maior por causa da importação. As pessoas que vendem compram primeiro e depois tem que vender e repor o dinheiro que ele teve da compra e depois nisso também tirar o lucro, por isso é que é sempre maior. Ninguém compra algo a 50 kwanzas e vende a 50 kwanzas, isso não tem lógica, é como se tivesse a oferecer só o que comprou. Por isso é que o material aqui é muito mais caro. Se a Nikon viesse aqui seria um sonho. Mas fala-nos um bocadinho, se tivesse, qual é a tua área de atuação fotógrafa? Que eu mais me sinto à vontade é a foto de rua, mas não é aqui onde eu quero me limitar e nem é a minha meta. A minha meta é trabalhar com cinema. Eu quero ser diretora de fotografia. Então eu começo nas pequenas coisas, eu tenho que ter uma noção de mais ou menos como é que funciona a fotografia, por exemplo, em comida, em produtos, pessoas, tudo, em todos os ambientes. Porque quando eu começar a atuar onde eu realmente quero atuar,
eu vou ter a junção disso tudo e eu vou saber enquadrar, vou saber jogar a iluminação sem problema algum. Fala um bocadinho do impacto que o curso de fotografia teve no seu trato com a fotografia. O curso foi tudo de bom que eu pude ter com a fotografia, porque eu sempre gostei de fotografia, desde muito nova, porque o meu avô, ele me ensinou a gostar de arte muito cedo e nós fazíamos fotografias quando eu era mais nova, e aí quando eu cresci e pude começar a trabalhar com a fotografia, ele já não pôde ver porque ele faleceu antes, e pronto, eu sinto que depois de fazer a fotografia, ou seja, o curso de fotografia, eu comecei a ver de uma forma diferente. Para além do ponto de vista artístico que eu já tinha, por exemplo, eu não sabia manusear bem uma câmera. Eu podia conseguir sim ângulos bons, eu fazia fotos com telefone, consigo editar, mas, por exemplo, a proporção áurea, eu não tinha conhecimento disso. Eu não sabia exatamente quando é que eu faço uma foto com a proporção áurea, quando é que eu devia usar a regra dos terços, essa coisa toda, a técnica, jogar com a técnica, eu não sabia. Então isso melhorou muito a minha vida, porque depois daquela formação eu comecei a trabalhar realmente como fotógrafa e é tudo, a fotografia é a minha vida, então é tudo de bom. Sentimos-nos felizes pelo teu desenvolvimento, pelo teu crescimento a nível fotográfico, daí o convite, porque às vezes as pessoas estão a melhorar e não há elogios, as pessoas estão a conseguir se manter numa determinada atividade que é difícil e não há aquela corrente positiva. Portanto, precisamos, como um todo, sua nação, angolanos, olhar para as pessoas que estão a se esforçar em fazer uma determinada atividade. Essa entrevista não é sobre reclamação, não é para apontar tudo a ninguém, e tanto eu também não tenho esse objetivo, não é meu foco de vida, mas devíamos nos apoiar mais, devíamos olhar mais para os nossos artistas e apoiá-los mais. E quando falo apoio, às vezes as pessoas pensam que, vou apoiar, não, é mesmo essa parte que eu quero chegar. As pessoas se limitam a dizer, força, coragem, parabéns. Bom, isso é um apoio moral. Mas para quem vive da fotografia, o apoio que se requer é equipamentos, é formação, tipo financiar o curso de fotografia para alguém, pagar o curso de fotografia, porque a Muniz, a Eugênia, já tinha esse contato com a arte, mas começou a perceber muito mais ainda a arte em que ela tinha o contacto depois da formação. Às vezes as pessoas também, Muniz, optam muito pelas redes sociais. Não, eu vou no YouTube, vou fazer o curso de fotografia no YouTube. Não, aquilo não é curso de fotografia, aquilo é conhecimento que a gente adquire. Não é um curso de fotografia. E sabe-se muito bem que nessas videoaulas que a gente encontra no YouTube, não temos como tirar dúvidas. E mesmo que você coloque uma mensagem a perguntar, não vão responder. Escrever lá leva tempo, a te organizar as ideias. Portanto, não tem assim um grande respaldo quanto estar mesmo numa sala de formação. E eu queria perguntar a Eugênia, como é que você compararia uma formação a partir do YouTube, porque as pessoas insistem em dizer que é formação, e uma numa sala de aula, com um formador e com colegas? Como é que eu compararia? Eu sinto que são mundos totalmente diferentes, porque antes de fazer o curso, eu presencial, nesse caso aqui na DS, eu tentei fazer no YouTube também, mas para mim a prática é muito diferente, porque ele lá no YouTube dava-me dicas de como eu podia fazer e tal, mas eu não sabia exatamente como vou fazer, porque ele exemplifica, né? E até pessoas que conseguem aprender com essas coisas, mas eu sinceramente não consigo. Eu aprendo muito melhor a ver a pessoa aqui a fazer à minha frente, eu observo tudo e aí logo em seguida eu pego na minha câmera e também experimento, e é assim que eu vou aprender. Então eu tentei sim fazer mas não tive sucesso.
só depois de fazer na DS. E tanto as práticas que nós tivemos, por exemplo, no princípio das aulas, eu tinha muita dificuldade com enquadramento. Aí quando o Sacenda me puxava muito, olha, Eugênia, tens que fazer exatamente assim, não do jeito que estavas a fazer, porque aqui foges, não está dentro do padrão, ou não está enquadrado, está meio torta e tal. Às vezes tinha coisas que eu fazia errado e pensava, eu posso corrigir na edição, mas depois eu entendi que a fotografia já deve sair quase perfeita, ou mesmo perfeita da máquina. A fotografia parte dali e na edição só dou uns toques a mais do que eu quiser retirar da imagem ou acrescentar, mas como também não é belas artes, eu não posso acrescentar muito nem tirar muito. Então é isso, é muito diferente. É muito diferente. Quem quiser contactar a Eugênia Muniz, fará como? Como é que essa pessoa que quer contactar a Eugênia Muniz, que é a pessoa que está a ver este vídeo e que vai partilhar este vídeo e que vai deixar um contacto nesse vídeo, a pedir, olha, dá-me o contacto da Eugênia que eu preciso contratá-la, ou você que vai partilhar este vídeo e vai parar nas mãos de uma outra pessoa e ela vai ver, e tanto como é que estas pessoas, que eu sei que o angolano é generoso nesse aspecto, vai fazer a partilha, como é que essas pessoas vão contactar a Eugênia Muniz? Podem me contactar pelo Instagram, porque é lá onde normalmente eu faço essas coisas. Deixo os meus trabalhos. É a mesma rede que eu uso para mostrar os meus trabalhos. Se a pessoa entrar em contato comigo pelas redes sociais, né, Instagram ou Facebook, aí podemos conversar e eu posso dar o meu contacto. E o meu Instagram é Miss Muniz e o meu Facebook é Eugênia Muniz Rufino. Para terminar, uma mensagem a quem vai endereçar uma mensagem? Tem muita gente, mas eu vou deixar para o meu avô, que inclusive foi um outro meu avô que foi o que me ofereceu essa câmera quando ficou a saber que eu estava sem uma câmera, e ele sabia que a neta dele gosta dessas coisas, gosta de arte. É o meu avô Leonardo Sapalo. Primeiro eu quero agradecer, eu já agradeci pessoalmente, né? Mas voltar a agradecer porque isso salvou muito, muito a minha vida e melhorou a minha vida. Deu uma volta de 360 graus. 360 graus cai no mesmo, né? Então 180. Sim, 180. Quer dizer que saíste de lá onde estavas para onde? Sim, porque 360 volta no mesmo. Sim, não estou na mesma. Dei uma volta, mas não caí na mesma. Então ele me ajudou muito, muito. E eu espero todo o sucesso para ele. Ele já tem, mas eu espero que ele continue a ter e que continue a apoiar-nos do jeito que ele nos apoia. Ele é uma pessoa muito, muito maravilhosa. Ele é muito querido com os seus netos e ele presta muita atenção. Ele não tem todo o tempo do mundo, mas quando tem, é mesmo dedicado para a pessoa que ele quer dar tempo. Então, é isso. Muito sucesso. E dinheiro. Bem, esta então é a nossa pequena Muniz, a Eugênia. Mas eu já sou grande. Há tempos eu fui confundida. Sim, eu estava a atravessar a estrada. Eu estava a sair do trabalho e era noite. E uma senhora foi a correr atrás de mim porque achou que eu fosse uma criança. Ela, filha, calma, deixa eu te fazer atravessar. Não podes passar aqui sozinha, é tarde essa hora. Depois eu expliquei que eu tenho 21. Ela ficou tipo, oh, és tão pequena, tem que comer mais pão e tal. Mas eu como. Tanto é com esse pequeno questão de pequeno, né, que a gente fica, que a gente se despede de si, caro seguidor do canal TV Empreender, e reiterar-lhe, sim, claro, antes quero lhe agradecer, mas quero reforçar a ideia de que só vamos crescer se nos apoiarmos, e o seu like, o seu comentário, a partilha deste vídeo vai engrandecer muito a nossa atividade, não só no ramo fotográfico. Nós dois somos fotógrafos, ela é fotógrafa e eu também sou fotógrafo. Um pouco.
Então precisamos da ajuda, né? E toda ajuda é bem-vinda. Tem ajuda material que a gente precisa no ramo fotográfico. Por exemplo, se você me oferecer uma 5D Mark IV, essa é uma ajuda que eu muito quero, que é uma full frame. Eu quero uma que é muito, muito simples. Eu quero uma câmera analógica. Essas aqui são bem difíceis de aparecer. Mas não são tão caras. Eu quero uma analógica. É possível, mas quando é que você vai revelar? Não sei ainda. Tem que pedir coisas que vão para frente. Há uma, sim, que é o formato analógico, que é acho que é Leica. Uhum. É a mãe Também das câmeras. tem Nikon e que entram cartões de memória já. Não é de rolo. Sim, tá bom. Pronto, então ela gostaria de receber uma máquina analógica e eu gostaria de receber uma full frame, uma Canon ou uma Nikon 850. Mas vão dar mesmo. Então, tem pessoas boas em Angola. Vão ligar, vão dizer, olha, alguém viu o vídeo e ofereceu-me uma câmera fotográfica. A verdade é assim, eu posso ter a arte fotográfica, mas não ter os materiais que preciso, tipo máquinas. Portanto, eu quero ensinar muito mais pessoas, mas preciso de mais equipamentos. Então, isso daqui é pouco. Para o número de pessoas que nos procuram, isso é pouco. Portanto, aí a sua ajuda, a sua generosidade vai fazer todo sentido. Até já! Até já.